Pronto. Peraí, deixa eu ver se a câmera tá se mexendo direito aqui. Peraí. Vem aqui, olha pra mim, agora volta pra cá. Isso. Agora ela encaixou. Gente, pessoal de casa, tá dando pra ver enxergar legal? Eu vou deixar essa luz daqui apagada, ó, porque a sensação que eu tenho pra quem tá em casa é que quando eu acendo essa luz, ela fica estourada demais. E aí fica ruim de enxergar, eu acho. Então eu vou. O pessoal daqui da sala falou que tá tudo bem de fazer isso. Então pra vocês tá bom assim? Então vamos. Ô, gente, a gente vai concluir hoje a parte de lançamentos, tá? Só confere pra mim, acho que a gente chegou a fazer o um, o 2 e o 3, né? Foi isso. É página 28, se não me engano. Dá uma conferida aí. Fez até o 3, né? Tá. Então nós vamos fazer a partir do 3 agora. Ah, então faltou só o 4 mesmo, né? Tá, ótimo. Perfeito. Melhor ainda. Ah, ô, gente, eu preciso falar um negócio com vocês importante antes de começar a aula. Vocês sabem, não sei se vocês, acho que vocês já sabem, porque eu acho que até eu mesmo já conversei com vocês sobre isso, que o pessoal do Exatas Med, da manhã, eles fazem um simulado por mês, e é um simulado todo especial. Por quê? Ele é um simulado que a gente contratou uma empresa lá de São Paulo, que ela presta assessoria pedagógica, elaborando provas. Mas ela não elabora só a prova do Enem. Ela elabora a prova da FUVEST, da Unicamp. E aí as escolas que quiserem comprar essas provas, compram. Então a gente, desde o ano passado, do final do ano passado, a gente fechou um contrato com essa empresa e esse ano a gente está usando os simulados deles para aplicar aqui na escola, no curso. E, mano, o simulado é muito bom, mas muito mesmo. Não bom assim de semelhança com o Enem. Primeiro porque as questões, elas são todas inéditas. Então, tipo, para aquele aluno que estuda muito, chega uma certa hora que você começa a encontrar a questão pela segunda vez, pela terceira vez, chega uma hora que a pessoa meio que já decorou até as questões, tá? Então tem muito aluno que vem e pergunta assim, Dan, essa questão aqui eu sei que dá C, mas eu não entendi por quê. Então, muitas vezes, fazer questões do Enem só vai chegar uma hora que o repertório acaba. Você faz 2024, 2023, 2022, acabou. Não adianta ficar fazendo lá muito para trás. Então, a gente queria um simulado inédito. Esse simulado é muito, muito parecido com o Enem. E ele tem a plataforma, ela tem um sistema de correção das suas provas pela TRI. Então, você vai receber, quando você faz a prova e eles mandam para a empresa, a gente cadastra a pessoa numa plataforma, e aí a pessoa ela tem acesso às suas notas, tanto em número de acertos, como pela TRI. E ela é comparada com os alunos que fizeram a prova nos outros estados, porque tem vários lugares que compram essa prova. E aí, o que a gente vai fazer? Essa prova ela é comprada, a gente compra o número de provas e aplica. Para o simulado 3, a gente vai abrir para que vocês possam comprar essas provas. Então, como que vai funcionar? Depois a gente conversa com mais detalhes. Mas, a princípio, o que vai acontecer nos próximos dias? A gente vai colocar no grupo de vocês, das isoladas, todo mundo que faz isoladas, da Pri, do Eloy. Então, tipo, se você estiver no meu grupo e no grupo da Pri, você vai receber duas vezes. A gente vai mandar um link com a inscrição para que você, caso queira, faça a sua inscrição. Qual vai ser o valor da prova? A gente tem duas opções para você comprar, e é comprar mesmo, tá, gente? Comprar sem a redação e com a redação, tá? Ah, por que vai ser assim? Porque a redação, quem vai aplicar a vocês é a Pri. A prova, ela tem a opção da gente comprar com a redação.
Só que a gente acha que quem tem que corrigir é a Pri. Então a Pri falou: olha, faz o seguinte, compra a prova sem a redação e eu monto uma proposta. Então o primeiro simulado foi assim, o segundo simulado foi assim, ou melhor, vai ser assim. E vocês vão ser convidados a partir do terceiro simulado, que vai ser mais ou menos pro final de maio, tá? Fala. Sim, você já fez ele? Então, esse simulado, ele tá lá no grupo. Baixa, ele faz e manda o gabarito pelo Forms. Esse simuladinhos que eu aplico, eles ficam lá no WhatsApp. Então, a hora que você quiser fazer, você vai lá e preenche o gabarito. No próprio simulado tem um. Porque é diferente do. O Eloy faz um pouco diferente. Acho que ele faz com o gabarito. O simuladinho dele é na sala e ele faz com o gabarito físico. Para mim, não dá tempo de fazer na sala. Tipo, é muito conteúdo para dar, então se eu pegar uma aula para fazer simulado, eu perco o conteúdo. Então eu sempre vou mandando esses simuladinhos para vocês lá no grupo. Eles ficam lá, tá? E aí você manda, tem um QR Code lá, a hora que você aponta o celular para o QR Code, abre um gabarito no Forms. Você só preenche, aí você já sabe sua nota, tá? Beleza? Então em breve vocês vão receber esse link nos grupos, e aí vai estar tudo explicadinho isso. E depois vocês conversem com a gente no intervalo, comigo, se quiserem conversar sobre isso. Sobre isso. Eu sei que a maioria de vocês aqui já tem coisa para fazer na escola, vocês têm prova. Então, assim, é um convite que de forma nenhuma vocês vão ter que se sentir obrigados a vir. Porque às vezes, pô, o cara faz prova na sexta-feira na escola. Por exemplo, o pessoal do Notre tem prova toda sexta-feira. Aí o cara já faz aquela puta prova na sexta-feira. Aí já vem para cá no sábado. Então, se você não tiver se sentindo cansado, assim, se inscreve, tá? Sempre são aos sábados, sempre em duas datas, que nem o Enem, aplicado aqui na escola. Idêntico ao Enem. No primeiro dia, 90 questões de humanas e linguagens, mais a redação. No segundo dia, 90 questões de natureza e matemática. Eu posso falar sem a redação. Sem a redação, se não me engano, eles estão fechando R$ 50. Porque é o que a gente paga por prova. A gente, quando compra essas provas, a gente paga 48,90 e poucos. Então, a gente vai fazer R$ 50 sem a redação. Com a redação, eu não tenho exatamente esse valor para te dar agora, porque a Pri não fechou. A gente já conversou sobre isso, já está meio que estabelecido, e aí a Pri vai passar o valor. Para as duas, né? Para as duas. Para aquele ciclo de prova. Então, eu quero fazer o simulado 3. Eu vou pagar R$ 50 a prova. Exatamente. Tá? E, gente, é importante que a gente entenda o seguinte, né? Porque mexer no bolso a gente sempre fica, pô, mas 50 pau. Você está pagando para fazer uma prova inédita. Tipo, não é. Porque assim, como é que você acha que um professor de escola prepara uma prova sua? Ele entra na internet e pega o primeiro exercício que ele vê na frente. Ele não fica perdendo muito tempo. Então, se você, tanto é que vocês procurarem exercício de prova na internet, vocês vão ver que está lá. Então, é uma prova inédita e o tratamento que eles dão nas suas notas é bom. Ah, tem uma coisa que eles fazem que é muito bom. Por exemplo, vamos supor que você errou uma questão sobre um determinado assunto de sociologia. O que o sistema tem? Ele está integrado numa inteligência artificial, então ele consegue conectar o seu erro com as habilidades do Enem. Então, na hora que você clica no seu desempenho, ele mostra um relatório de tudo, de todos os pontos que vocês precisam estudar baseando naquilo que vocês erraram. Depois vocês conversam com o pessoal da manhã e pergunta para eles como que foi o resultado, assim, o jeito que os caras colocam os dados. É muito louco. Você sabe exatamente onde você precisa estudar, o que, de que assunto. Às vezes é uma habilidade, por exemplo, a inteligência percebeu que você errou questão envolvendo gráfico. Então ele vai falar ali, ó, sua habilidade é preciso melhorar a leitura de gráficos. Então ela vai além daquela coisa, eu preciso saber história. Ah, tá, mas eu preciso saber o quê? Ah, você precisa saber relacionar um período histórico. Eles pegam exatamente as habilidades e competências da matriz e inserem aquilo e sugerem para vocês um roteiro de estudo. É muito bom. O que chamou mais atenção da gente para comprar essa prova, gente, para ser bem honesto, foi primeiro o fato dela ser inédita e segundo, de você ter a correção como a TRI. Porque a TRI,
uma coisa importante é entender o seguinte: a TRI ela é baseada num universo de alunos. Então, você tirar 850 numa TRI, exemplo, significa que você está com conhecimento muito próximo de tirar 850 no Enem. Por quê? Porque é um universo de alunos. É claro, o universo do Enem é muito maior. O universo que a gente está trabalhando ali deve ser o quê? Uns 3 ou 4 mil alunos. Tá? Mais ou menos hoje, a gente tem mais ou menos uns 3 a 4 mil alunos que fazem esse tipo de prova nessa empresa. Tá? Depois eu mando para vocês o link da empresa, para vocês olharem. É bem legal, tá? Vocês vão curtir. Mas tem que pagar. Tem que pagar. Ah, mas é R$ 40, velho. Pelo amor. Você vai no Santô, você come um ceviche, é 60 conto. Você não gosta de ceviche? Tá, você vai no Jimmy Burger e compra um hambúrguer ali. É 50 conto, velho. E o hambúrguer vira merda. Depois ele vira bosta. Não é? Fala a verdade, vocês olharam com uma cara assim, puta, eu nunca tinha pensado nisso. Come, entra 50, sai quanto? Uns 38, 37, sei lá. Uns 5, sei lá. Gente, vamos falar de lançamento oblíquo? Na verdade, assim, o único exercício que ficou faltando, que é o exercício número 4, ele é um roteiro de aula. Então, o que que a gente vai fazer basicamente? Eu vou colocar aqui a situação, que é a resolução do exercício. Então, a gente vai organizar a aula a partir da leitura dos itens. Qual que é a situação do lançamento oblíquo, gente? Bom, eu tenho um corpo que está numa posição e eu vou lançar esse corpo com uma velocidade v0. Essa velocidade, gente, ela não é horizontal. Ela não é horizontal e também não é vertical. Ela tem essa direção oblíqua, né, que a gente fala. Essa direção, ela vai formar com a horizontal um ângulo alfa. E aí o que que acontece, pessoal? Imaginem que a gente está olhando para esse corpo que foi lançado. Quando você olhar para esse corpo lançado, o que que você vai enxergar? Você vai enxergar um movimento parabólico. Ele vai subir, enquanto ele vai subindo, ele vai andando para o lado, vai atingir uma altura máxima, máxima, e vai continuar a trajetória caindo. Então a gente tem aqui um caso de composição de movimentos. E eu estou dizendo composição de movimentos por quê? Porque a gente tem dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo: vertical e horizontal. E o nosso objetivo é, a partir das equações, da equação de espaço, equação de velocidade, saber calcular o tempo de voo, que é uma das coisas que os caras pedem pra caramba, saber calcular a altura máxima e saber calcular essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, que a gente chama de alcance. Alcance. A gente usa a letra D para isso. E eu vou fazer uma discussão extra aqui na sala, que eu gosto de vocês. Quando, dependendo, imagina que você vai fazer esse movimento aqui, você vai jogar um corpo, tá? Só que a sua intenção é fazer com que esse corpo consiga cair o mais longe possível, né? Então vamos pensar, vai, num esporte em que isso aqui é levado em consideração. Aqueles, aqueles esportes de atletismo que o cara ou ele arremessa um disco, que ele vai girando assim, né? E arremessa um disco, ou aquele que ele arremessa um martelo. Não sei se já viram esse arremesso de martelo. É uma bola assim, com uma corrente, o cara vai girando, girando para pegar velocidade e zoom, e solta. E basicamente ganha onde cair mais longe. Existe um ângulo aqui que maximiza esse alcance. Então a gente vai discutir todas essas coisas, como que a gente descobre todo o alcance, a altura. O que que você precisa saber da aula passada? Basicamente, eu tenho um movimento horizontal, então eu vou ter que ter um eixo horizontal,
um eixo horizontal. E esse eixo horizontal aqui é onde ele vai andar a partir da velocidade horizontal. Nesse eixo, o corpo está em movimento uniforme. O corpo está em movimento uniforme. E aí, não sei se vocês vão lembrar que na semana passada a gente discutiu por que, que esse movimento era uniforme, né? Na horizontal. Saúde. Porque não tem aceleração. Porque não tem aceleração. Ah, professor, tem aceleração sim. E no eixo Y. Tem a gravidade. A gravidade ela está no eixo Y. Por isso que eu falo que tem muito conceito antes de fazendo questão. Gente, presta atenção. Gravidade é uma aceleração. Para que serve a aceleração? Para variar a velocidade. Então, se tem aceleração, tem velocidade variando. Se não tem aceleração no eixo X, não tem variação de velocidade. Por isso, o movimento uniforme. Tá? No eixo Y, eu tenho que criar um eixo aqui, ó, que vai medir a altura do corpo, né? Ó. Esse eixo Y aqui, ó, pessoal, é o eixo da altura. Ele também varia em função do tempo. Então, tipo assim, quando a gente trabalha com lançamento, o que você sempre tem que ter na tua cabeça? Que existe uma equação para o movimento X, uma equação horária, e existe uma equação horária para o movimento Y. Só que ambas as equações vão depender de uma coisa, das velocidades. E aí entra aquela outra coisa que a gente estudou. Olha para esse vetor. Esse vetor, ele pode ser decomposto nas componentes que são perpendiculares. O Vx, aqui, ó. Vx, componente horizontal. A componente horizontal, pessoal, é a que vai fazer o corpo cair lá na frente. Tá? E eu tenho a componente que, a princípio, vai levar ele para cima e depois voltar ele com ele para baixo, que é o Vy. Vy. Vy é a componente vertical. Então, pessoal, qual que é a sacada nesses casos de problemas de lançamento? Dependendo da pergunta do problema, você vai ter que pensar em algum eixo. Por exemplo, toda vez que a pergunta for referente ao alcance, quantos metros vai cair lá na frente? Você tem que pensar que o alcance depende dessa velocidade, ó. Por quê? Porque é ela que leva o corpo para o lado. É ela que leva o corpo para o lado. Então, quanto maior for o Vx, maior vai ser o alcance. Isso faz sentido? Outra coisa que precisa fazer sentido é a questão da altura máxima. Às vezes ele vai pedir para calcular essa altura. Bom, a altura máxima é o deslocamento do corpo no eixo Y. Então, se eu quero calcular a altura máxima, eu preciso me preocupar com essa velocidade, ó. Essa velocidade aqui, ó, é que vai fazer ele ir mais alto ou mais baixo. Quanto maior for o Vy, maior vai ser a altura. Beleza? Então, vocês vão perceber, inclusive pelo roteiro que eu fiz aqui na apostila, que a primeira coisa que você faz quando você está diante de um exercício de lançamento é calcular o Vx e o Vy. E para isso, o que, que o exercício vai ter que te dar? O valor do V0 e ele precisa te dar o seno e o cosseno desse ângulo. Tá? Essas informações elas vêm embutidas na questão, gente. Você não precisa se preocupar com seno, cosseno. Tá? Até os ângulos famosos lá da matemática, o que, que eles costumam fazer quando é um ângulo famoso? Né? Por exemplo, 30 graus.
Quando é 30 graus, o seno de 30 vale meio. E o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Eles arredondam para 0,85. Então relaxa, porque nem raiz quadrada você vai usar aqui. Raríssimo vai ser, tá? Agora, só para terminar, e aí a gente entra na questão. Tem uma coisa que é simultânea para os dois eixos. Tem uma coisa que é a mesma para os dois eixos, que é o tempo. O tempo no qual o corpo anda, isso, isso aqui, ó, é o equivalente ao que ele gasta na subida e da descida. Então, qual que é a novidade aqui? Quando a gente trabalhou na semana passada com o lançamento horizontal, o corpo ele saía daqui e caía. Então a gente dizia que o tempo de voo é o tempo de queda. Só que agora não. Agora eu vou trabalhar com a situação onde o tempo de voo é o tempo de subida e o tempo de queda. Então, tempo de voo é igual ao tempo de subida mais o tempo de queda. Tá bom, gente? Tudo isso que a gente está comentando é a situação teórica do problema. Teórico, não tem nada de fórmula ainda. Mais uma última coisa sobre tempo. Qual situação demora mais? A subida ou a descida? Eu quero saber o seguinte: quem aqui é maior, ó? Subida. Na subida ele está freando, né? E na descida ele está acelerando. E aí? Vocês não estão lembrando, né? É igual, gente. O tempo de subida tem que ser igual ao tempo de queda. Ô, gente. Ô, professor, mas isso aqui não é igual à aula que você deu de arremesso? É. Mas, gente, o que vocês acham que está acontecendo aqui? Por exemplo, imagina que no mesmo momento que você joga a bolinha aqui, ó, você joga uma outra bolinha para cima. Enquanto as bolinhas estão subindo, ó, enquanto essa bolinha aqui está subindo, essa daqui também tá, elas fazem isso, ó, vum, e aí na volta, vum. É igual. Lembra do exercício que a gente fez do Galileu na aula passada? Do princípio da independência dos movimentos? Então é sobre isso, tá? Tudo isso aqui você tem que saber. Saber para responder algumas perguntas. Então agora o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar as perguntas do exercício e responder uma por uma, tá? Cadê o... Onde está minha apostila? Será que é essa daqui? Ah, acho que é essa mesma. Cata aí, cata aí, cata aí, cata aí, cata aí. Cata aí, cata aí, cata aí, cata aí, cata aí. Cata aí, cata aí, cata aí, cata aí. É a página 28. Cata aí, cata aí, cata aí, cata aí. E a chuva de ontem, manos? Vixe. Ah, os córregos tudo subiu. Vocês viram o córrego daqui? Você viu o tiozinho mandou no TikTok lá? Agora o meu mundo virou TikTok, né? Acabou. Acabou, já acabou. Ficou a noite inteira olhando. Mas é uma energia diferente o TikTok, gostei. Primeiro porque os vídeos são uns toscos, né, cara? O vídeo, o cara tá. E aí você vai ver lá 7 milhões de visualizações. Caralho, velho. Então, assim, eu acho que a galera do TikTok ela é mais desprendida. Não precisa ser um vídeo muito cheio de frescura. E eu gostei por causa disso. E essa trend. Você achou? Tá uma bosta aquilo, sério? O cara foi no. Não, que é picante. Ah, eu também não sou tão retardado, né, Léo? Girando a cadeira foi bom, né? Girando a cadeira foi bom. Gente, que é picante, caralho. Não, é que assim, também não vou jogar não vou jogar merda na internet, né? Tem que ter um mínimo de a pessoa tem que entender o bagulho, né? Então tem que editar, tal. Gostei. Vocês viram que tem até o I, né? Ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I.
É, minhas provas, né? Cada um valendo 0,0003, né? Tipo, o cara tem que acertar 1.000 questões para tirar um. Ai, ai, que engraçado. Ô, gente, vamos lá. No exercício, ele fala o seguinte: um projétil é lançado obliquamente, eu vou usar esse desenho aqui mesmo para discutir a questão, tá? Ele é lançado obliquamente, com velocidade de 50 metros por segundo. Então, deixa eu só anotar a velocidade aqui: 50 metros por segundo, formando um ângulo de 37 graus com a horizontal. Então, esse ângulo aqui é 37 graus. Ele deu ali embaixo no desenho, ó, o seno de 37, que é 0,6, 0,6, e o cosseno, 0,8. E a gravidade, que é 10. Tá, acabou. Aí ele vai fazer a sequência de perguntas, tá? Lembra que eu falei para vocês que a primeira coisa que vocês têm que fazer no exercício, independente da pergunta que ele vai fazer, é calcular Vx e Vy. Então, no item A, ele fala, ó, determine as componentes horizontal e vertical da velocidade. Então, vamos devagar aqui, porque eu vou aproveitar para revisar uns negócios. Gente, o segredo para decompor vetor é observar que toda vez que você decompõe o vetor, você está transformando uma hipotenusa em dois catetos. Quer ver? Deixa eu só desenhar aqui separadinho. Ó. Qual que é o raciocínio? Você tem lá o vetor resultante. Você quer decompor, então você precisa que os vetores sejam perpendiculares aqui. Quando você faz esse desenho de decomposição, você percebe automaticamente um triângulo retângulo aqui, ó. Eu tenho aqui um cateto, ó. E essa medida aqui que está vazia, ó, ela também é um cateto. Essa medida aqui, pessoal, ela é exatamente igual a isso aqui, ó. Concorda? Então é como se fosse um outro cateto. E o vetor resultante, que diga-se de passagem eu conheço, é a hipotenusa. Tudo bem? Tá. Se você sabe o seno e o cosseno desse ângulo, se eu sei o cosseno e o cosseno é foda. O seno e o cosseno desse ângulo, eu consigo calcular isso e isso usando aquelas relações da trigonometria. Lembra lá no triângulo retângulo que o seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa? Lembra lá no triângulo retângulo que o cosseno de um ângulo é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa? Vamos usar isso aqui. Tá? O ideal, gente, é que com um certo treino você consiga fazer isso rápido. Tá? Eu estou fazendo devagar porque eu não sei se vocês estão lembrando disso. Então, ó, eu vou falar aqui. O cosseno de alfa é Vx sobre V0. Ó, o cosseno do ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Portanto, o Vx é V0 cos alfa. E aí, isso aqui a gente acaba meio que decorando, tá? E o Vy? Bom, o Vy, considerando que o Vy ele está aqui, ó, mas se eu arrastar ele para cá, ele vira o cateto oposto, então eu posso dizer que para o y, o seno do ângulo é ele sobre a hipotenusa. Oi. Isso, isso. Então, uma dica que eu te dou em relação a essa questão que você está me perguntando é: decora que quando o ângulo é com a horizontal, é cosseno para o x e seno para o y. Se o ângulo não for o da horizontal, aí é só você inverter. Ele pode te dar esse ângulo aqui, ó, o beta. E aí você tem que escrever o Vx e o Vy, não em função do alfa, mas em função do beta. E aí o que eu falei para ela é que se o cara te der o beta, o que você faz? Aqui vai ficar V0 seno beta,
E aqui vai ficar V0 cosseno beta. Tá? É porque aí tem uma propriedade da matemática por trás disso, né? Que é a história da complementaridade dos ângulos. Né? Porque, não sei se vocês lembram disso, gente. Por exemplo, se esse ângulo aqui, ó, for 30, você concorda que o de cima é 60? Então eles são sempre complementares. E aí que está a coisa legal da história. Por quê? Se esse ângulo aqui é 30, o seno de 30, o cosseno de 30, perdão, vai ser igual ao seno de 60. Por isso que você pode trocar aqui pelo complementar. Tá? Quanto que deu essas contas, gente? O Vx vai dar 50 vezes 0,8, que vai dar 40 metros por segundo. E o Vy vai dar 50 vezes 0,6. Ele nunca vai pedir, a questão nunca vai pedir para você fazer isso. Isso aqui é o básico do básico. Ela vai pedir alguma outra coisa, tal que para você chegar, você vai ter que fazer isso. Aí, no item B, ele vai pedir umas equação horária aí. Ó, no item B, ele fala assim: calcule, ou melhor, escreva a equação de posição e de velocidade no eixo horizontal. Escreva a equação de posição e de velocidade. Vamos tentar entender isso, gente. Ó, imagina o corpo voando aqui. À medida que o corpo está andando na trajetória dele, a posição do eixo X ela vai mudando, não vai? Eu quero uma equação horária para isso. Uma equação horária para isso aqui, ó. De tal maneira que, se eu te der um tempo, você sabe exatamente onde ele está na horizontal. Tá? O que a gente sabe sobre a horizontal? Na horizontal, a gente tem um movimento uniforme. Tá? Se o movimento é uniforme, gente, primeiro, não tem equação de velocidade. Não tem. Equação de velocidade não tem, por quê? Porque a velocidade não varia. A velocidade na horizontal, opa, esqueci. Tá aqui, ó. É 40. É 40. Então, ó, a velocidade no eixo X é 40. Agora, e a posição no eixo X? A posição no eixo X, ela varia. Ela varia de acordo com o sorvetão. Dá uma olhada nisso aqui, vê se você reconhece essa fórmula. Ó, S igual a S0 mais VT. Só que ela é uma equação que está restrita ao eixo X. Então, por exemplo, se você quiser saber qual que é a posição no eixo X dele, se ele está mais para cá, se ele está aqui no meio, vocês têm que colocar um tempo ali. Tá. Quanto vale o x0? Qual foi a primeira coisa que eu fiz quando a gente começou a aula? Não foi colocar isso aqui dentro de dois eixos? Justamente para eu conseguir fazer aquilo ali. Quando eu considero que o corpo saiu da origem, significa que quando ele está na origem, a posição dele é 0, 0. 0 no eixo X, 0 no eixo Y. Então o x0 aqui, ó, é 0. E aqui vai dar 40t. Gente, qual que é a dica? Essa equação, ela é excelente para você descobrir essa distância aqui, ó. Você quer saber quantos metros ele andou na horizontal? Aquela é a equação que você tem que usar. Agora, para eu conseguir encontrar essa distância aqui, ó, que valor de t eu teria que colocar ali? Aqui, ó.
Vê se vocês entendem essa frase. Lê comigo aqui, ó. Se t igual a tempo de voo, podemos encontrar o alcance. Vê se essa frase fica clara. O que que eu estou querendo dizer? Se você substituir aqui, ó, o tempo que ele ficou voando, sei lá, vai, faz de conta que ele ficou 10 segundos voando. Então, se você colocar aqui 10 segundos, você vai encontrar exatamente onde ele caiu. Entenderam? Então, isso aqui é uma dica para quando o exercício pedir o alcance. Se o exercício pedir o alcance, o que que você vai ter que saber automaticamente? O Vx e o tempo de voo, tá? Então, para você calcular o alcance, você não precisa da altura máxima, você precisa do tempo de voo. Na verdade, se eu calcular o tempo de voo, eu já consigo achar. Já consigo achar. O tempo é a coisa mais importante que tem. Por quê? Porque todas as equações dependem do tempo, né? Ai, professor, não tem um jeito mais fácil de pensar? Isso aqui é muito foda. Tem. Tem um jeito mais fácil. Se você não quiser ficar com essa porra de sorvete e o caralho lá, pensa do jeito mais simples. O cara não está em movimento uniforme. Se o cara está em movimento uniforme, gente, a velocidade dele é igual a delta S dividido por delta T. Olha para essa fórmula. Ela é a primeira fórmula que se aprende de física no ensino médio. Velocidade é delta S sobre delta T. A única coisa que eu fiz aqui foi mudar os símbolozinhos, porque ali a gente está falando do quê, né? Quem que é o delta S? Ah, o delta S é o alcance. Quem que é o delta T? Ah, o delta T é o tempo de voo. Então, se você gosta de pensar matematicamente mesmo, isso aqui é uma equação horária, ó. Agora, fazendo assim ou assim, você vai chegar no mesmo resultado. Você encontra o alcance do mesmo jeito, tá? Então, eu vou escrever aqui ou, tá? Aí, para quem gosta muito de fórmula, coloca assim, ó. É que eu não gosto de, eu não sou, sou um pouco contra colocar esse tipo de coisa, porque o aluno olha para isso, ele acha que isso aqui é uma outra fórmula. Isso aqui, na verdade, foi a primeira fórmula que você aprendeu na sua vida, só que escrita de outro jeito, tá? Beleza. Agora, gente, eu tenho que repetir isso aqui que eu fiz na vertical, tá? O item C, ele pede para a gente fazer equação de movimento, equação de velocidade, só que agora na vertical. Hã? Hã? Isso. Na verdade, isso aqui, quando você meio que desenvolve um pouquinho, você chega nisso, ó. Tá? É a mesma coisa. Tá? Ele tem só uma equação de movimento, de velocidade não tem. Então, isso aqui não é uma equação de velocidade, percebe? Sabe por quê? Porque isso aqui vai dar sempre o mesmo valor. Não importa qual seja o d e o tempo, essa conta ela tem que dar sempre a mesma. Quando a gente fala em equação de velocidade, o que que a gente está pressupondo? Que a velocidade depende do tempo. Ela não depende do tempo no movimento uniforme. Por isso que no movimento uniforme, você só tem uma equação, que é essa daqui. Entendeu? Agora, o que que vai acontecer, né? Até você te perguntou, agora vai acontecer isso agora. Na vertical, eu vou ter uma equação de velocidade e uma de posição. Vamos começar com a equação de velocidade. Ô, gente, a equação de. Ah, primeiro, né? Uma coisa que eu preciso escrever aqui. Aqui o movimento é uniformemente variado. A subida mais a descida. Então, para o movimento move, V igual a V0 mais AT. Então vamos escrever aqui a equação horária. Deixa eu contar um parênteses, que é uma experiência de para quem dá aula no ensino médio.
É muito comum, quando a gente está numa prova de física, a gente perguntar para o aluno assim: escreva a equação da velocidade. O aluno escreve isso. Isso não é equação de velocidade, gente. A equação de velocidade é a equação quando aqui tem números. É a mesma coisa que eu te perguntar assim: qual é a fórmula do vovô ateu? Você acha que eu vou perguntar uma coisa dessa na prova? Aí o cara põe isso aqui, você dá errado, ele fica puto. Fala, mano, mas que número põe aqui? Não, mas eu sabia, não sabe. Que número eu ponho aqui? A gente calculou ali. Zero? Não, gente, ó. 30. A velocidade inicial é 30. Tum. Que número que eu ponho aqui? 10. Ah, é diferente. Menos 10, gente. Menos 10. Vamos lá. De novo. É a história do que vocês chamam de positivo. Quando você põe essa setinha para cima, ó, o que que você está dizendo nas equações? Que tudo que tiver para cima é positivo. Então a velocidade que sai daqui, ó, ela é positiva, só que a gravidade é negativa. Tá? Então cuidado com isso. Então aqui você vai ter V igual a 30 menos 10t. Agora vamos lá, que eu quero fazer uma pergunta difícil. Eu quero inverter a tua cabeça. Olha para essa equação e me diz que tipo de pergunta você acha que o examinador poderia fazer que te forçaria a usar essa equação. Tem uma pergunta que se faz nesse tipo de exercício que é exatamente o uso dessa equação. Tempo do quê? Tempo do quê? Quanto tempo demoro para fazer cocô? Que tempo ele poderia te pedir aqui? O tempo que ele demora para subir. Para pensar, gente. Essa equação, ela está te pedindo para calcular isso. Ah, só para subir? Não! Ô, gente, se você sabe o tempo de subida, você sabe o de queda. Se você sabe o de queda, você sabe o de voo. Percebe que se você descobre uma coisa mísera, tudo se encaixa? Então, ó, por que eu estou dando essas manhas para vocês? Porque quando você precisar calcular tempo de subida, na tua cabeça já tenta pensar o seguinte: opa, preciso de uma equação de vovô ateu. Daqui a pouco a gente vai fazer essa conta, tá? Eu não quero fazer ela agora. Guarda a equação. Agora vamos fazer o sorvetão. A equação. Ô, gente, isso aqui é uma equação de alcance, não é? Ó? Isso aqui é uma equação de alcance. Isso aqui é uma equação do quê? De altura. Entendem? São duas equações. Uma de alcance, uma de altura. Então, se eu precisar saber qual é a altura máxima, eu vou usar essa. Se eu precisar saber qual é a distância horizontal máxima, aí eu vou usar a do x. Então, vocês têm que ficar ligados no tipo de pergunta que o cara vai dar para você usar ou a equação do x ou a equação do y. Bom, vamos lá. A equação do y é S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Olha lá, de novo a história que eu falei para vocês da prova da molecada. Você pedia lá, escreva a equação da posição. O cara escreve isso. Eu preciso dos números, gente. Tá? E quando a gente pede equação de posição, é com os números. Bom, o y0 vale zero. Olha aqui no canto, ó, que eu escrevi aqui, ó, gente. A gente coloca o corpo na origem justamente porque a gente não quer trabalho na nossa cabeça. Então, zero, zero. Zero, zero. Ah, é aqui eu escrevi V0, né? É V0Y. Cuidado aqui, pessoal. Quanto vale essa velocidade aqui, ó? Essa vale 30. Não, não. É 30, não é não? Porque é o Y, né, ó? É o Y. Não, puta, peraí, gente. Ô, gente, eu fiz errado. Ô, gente, eu acho que eu troquei. Ah, não, não troquei, não.
Tá certo. Eu pensei que eu tivesse trocado. Juro que eu pensei que tivesse trocado as velocidades. Vai ficar 30, 30t, aqui é 30. Então, ó, a partir do momento que eu coloquei o 30 aqui, eu já estou dizendo que para cima é positivo. Então aqui vai ter que vir o menos 10, como aconteceu na equação de velocidade. Aí, menos 10 dividido por 2 dá menos 5t quadrado. A altura em função do tempo. Isso, usa o termo altura que fica mais fácil para você diferenciar. Porque daí quando eu uso distância, eu penso sempre naquilo. Tá? Oi? Por que que o V0 não é zero? Ué, mas por que ele seria zero? Ué, mas, gente, vamos lá. Se o V0 for zero, como é que ele sai do chão? Porque assim, uma coisa é você abandonar um corpo lá de cima. Se você abandonar ele aqui em cima, você sabe que ele vai cair. Agora, você está querendo jogar um corpo para cima. Então, para você jogar um corpo para cima, ele tem que sair da tua mão com uma velocidade. Entendeu? Então, esse V0y é a velocidade inicial para cima. Então, que deu esse 30 aqui. Tá bom? Considere, por exemplo, imagina uma questão assim, que você falou, me veio na cabeça. Considere um corpo em repouso no solo. Calcule o tempo de voo. Quanto dá? Considere um corpo em repouso no solo. Calcule o tempo de voo. Não tem. Se ele está em repouso no solo, ele nunca vai sair dali. Podia colocar essa pergunta na prova, né, cara? Puta, boa, gostei. Vou pedir pro Gustavo colocar na prova do primeiro ano. Ah, não é. Calma, calma, velho, calma. Os caras. Ó, agora, isso aqui é o item C, né? Item C. Agora, tudo que ele vai perguntar daqui pra frente, a gente vai usar essas coisas aqui. Então, tipo, é como se a gente tivesse todas as ferramentas aqui na mesa, agora é só usar o que ele vai pedir, tá? Agora vai começar a aparecer as perguntas do vestibular. Ou seja, tudo que a gente fez até aqui, pessoal, de uma certa maneira, é a preparação para o exercício. Puta, então eu preciso saber isso. Tá, ok, agora pode perguntar o que você quiser. Aí ele vai começar, ó. Agora vai começar. Entender. Calcule, olha lá, calcule o intervalo de tempo para atingir a altura máxima. Bom, se ele quer a altura máxima, ela é alcançada quando a velocidade do corpo vale zero, não é? Essa é a condição. Quando o corpo estiver lá em cima, a velocidade vertical dele é zero. Então eu pego a equação do vovô ateu e descubro em que instante isso acontece. Então, zero igual a 30 menos 10t. T igual a 3 segundos. Vê se vocês concordam ali. Quer ver como a matemática namora com a física? Ô, gente, como é que é o gráfico dessa função aqui, ó? Ela é uma reta decrescente. Vocês lembram desse desenho aqui? Não sei se o Eloy faz isso aqui com vocês, ó. Estuda o sinal da função. Vocês sabem estudar sinal de função? Estudar sinal de função é você pegar uma função como essa daqui, por exemplo, ó, e discutir quando é que ela é positiva, quando é que ela é negativa, quando é que ela é zero. É isso basicamente. Uma forma simples de você discutir o sinal de uma função é, primeiro, descobrindo quando ela dá zero. Por isso que na matemática é extremamente importante você saber calcular raiz. Quando você está calculando a raiz, o que você está descobrindo? Em que instante a função atinge esse ponto aqui? Só que, gente, agora traz isso para a física. Olha como isso que é foda, você precisa linkar as coisas.
Isso aqui é uma função de velocidade, não é? Ó? Isso aqui é uma função de velocidade. Isso aqui é o eixo do tempo. Isso aqui é o eixo do tempo. Significa que no instante 3 a velocidade é zero. Agora olha só o que o Eloy pergunta lá na aula dele. Qual é o em que intervalo de valores essa função é positiva? Antes do 3. O que significa isso na física? Antes dos 3 segundos, a velocidade é positiva. Isso significa que antes dos 3 segundos, o corpo está subindo. Faz todo sentido. Aí, quando que a função é negativa? A função é negativa para cá. Tá, e o que significa na física dizer que a função é negativa? Que a partir do instante 3 segundos, a velocidade do corpo é negativa. Ou seja, o corpo está descendo. Tá bom? Integra, gente, linka as coisas. Porque, cara, eu vou falar para vocês uma coisa. Ninguém vai fazer isso por vocês. Isso que eu fiz aqui, você não vai ter uma pessoa 24 horas por dia fazendo isso na tua cabeça. Puta, preciso linkar. Se você não tiver essa proatividade, falar, não, peraí, será que eu posso linkar com alguma coisa da matemática? Porque é isso que vai fazer você acertar as questões mais foda, tá? É, tá. Ele quer só o tempo de subida, né? Ah, agora ele vai perguntar os outros tempos, né? Ele vai perguntar os outros tempos. No item E. E. Calcule a altura máxima. Hum. E aí, gente? Calcule a altura máxima. Que equação eu uso? Bom, se ele quer altura, eu vou usar a equação do eixo y. Tá. Ô, gente, a equação do eixo y, ela não é uma função de segundo grau? Vocês sabem que funções de segundo grau têm o que a gente chama na matemática, né, de pontos de máximo ou pontos de mínimo. Quando é que uma função do segundo grau tem ponto de máximo? Hein, gente? Quando que uma função de segundo grau tem ponto de máximo? Quando ela está para baixo. Assim, ó. Esse é o ponto do máximo. Tudo bem? Por que eu estou contando isso para vocês? Porque dá para você olhar aqui e perceber que essa função ela tem um ponto de máximo. É a tal da concavidade virada para baixo. Gente, é importante que vocês entendam que quando a gente fala que uma função tem concavidade, tem uma informação por trás disso. Não é só saber a concavidade. É entender que se a concavidade é assim, ó, para cima, essa função ela vai ter ponto de mínimo. Se a concavidade é assim, ó, ela vai ter ponto de máximo. Sabe por que que eu estou te contando isso? Porque essa pergunta que você está lendo aqui, você lê ela igualzinha na matemática, quando o cara pergunta para você, calcula para mim o y do vértice. Você já viu esse tipo de pergunta na matemática? O cara mete uma equação de segundo grau e pede para você calcular o y do vértice. O y do vértice é o máximo ou o mínimo de uma função. Então, tipo, na prática, o que eu estou querendo dizer, pessoal? O corpo não faz isso aqui, ó. Na, na vertical ele faz. Quando ele chegar aqui, ó. Quando ele chegar aqui, essa função estará no seu máximo. Tudo bem? Que valor eu preciso substituir aqui para encontrar o máximo da função? O tempo de subida. Então, ó, isso aqui vai atingir o valor máximo quando. Não, quando t igual a tempo de subida. Então vamos colocar, né? O tempo de subida vale 3.
Então tem y em função de 3 é igual a 30 vezes 3 menos 5 vezes 3 ao quadrado, que dá 9. Aqui vai dar 90, né, ó, gente? E aqui vai dar 45, né, ó. Tá vendo, ó? 9 vezes 5, 45. Então a altura máxima é 45 metros. Vocês lembram a formulinha de para achar y do vértice? Menos delta sobre 4a, tá? Ó. Quando você tiver uma equação do segundo grau, ó, gente, deixa eu colocar isso aqui para vocês. Você sabe tirar raiz, tananã. E para tirar raiz, vocês estão ligados que tem que calcular o delta. Tá. Quando você precisar achar, por exemplo, se a função for assim, ó, ela vai ter um x do vértice e um y do vértice, que seriam os mínimos, né? Quando a função é assim, ó, você vai ter um x do vértice e um y do vértice, só que agora o y do vértice é máximo. Para você achar esse y do vértice aqui, o y do vértice é menos delta dividido por 4 vezes esse número aqui, ó. Tá? E o x do vértice é menos b sobre 2a. Aqui na física, quem é o x do vértice? É o tempo de subida. É o tempo de subida. Porque é nesse instante que a parábola atinge o seu máximo. Então esse aqui seria o x do vértice e esse aqui é o y no vértice. Tá? Nossa, peraí. Perguntas, gente, até aqui. Vamos lá. Deixa eu ficar mais pro lado aqui, senão o pessoal de casa não enxerga. Digere aí, tudo isso. O que que ele pede no item F? No item F ele pede determine a velocidade do corpo quando ele está lá em cima. Ele quer a velocidade do corpo aqui, ó. E aí? Então, lembra que esse corpo tem duas velocidades, hein? Conforme ele vai subindo, o que que acontece com a velocidade y? Mas a x não. Mas a x não. Ou seja, ela se mantém. Então, quando o corpo chega aqui, ó, pelo amor de Deus, ele não está parado. Gente, se o corpo tivesse parado, ele ia chegar aqui e fazer o quê? Pum! Você já viu esse tipo de coisa? Hã? Pá, ele para no meio e fala, não quero mais ir. O VX, ele continua. Eu tô dando muita ênfase para isso, pessoal, porque isso é uma pegadinha de questão nesse assunto. Principalmente questão que é conceitual, sabe? Ou questão que é para julgar. Ah, no ponto de altura máxima. Porque o que que acontece? O aluno vem na cabeça com o arremesso para cima. No arremesso para cima, lá na altura máxima, ele para. Mas lá ele para por quê? Porque ele não tem o VX. Agora, se o corpo tem um VX que está sempre ali, então é errado falar que ele está em repouso. Você pode dizer o seguinte: a componente vertical é zero, mas dizer que a velocidade é zero, não. Tá? Então, a velocidade x, ela vale. Desculpa, a velocidade no ponto de altura máxima é apenas o Vx, que vale 40. Tá. Letra G. Determine o tempo que demorou para o corpo retornar ao chão. Aí ele quer o tempo de voo, né? Ele demora 3 para subir e 3 para descer. Então o tempo de voo é 6 segundos. Tá bom? 6 segundos. Ah, me ocorreu uma pergunta agora também. A resposta está na lousa, tá, gente? Não precisa fazer conta nenhuma, é só você achar aqui. Em quais, plural, tá? Ó, em quais instantes esse corpo estava no chão?
Em quais instantes o corpo estava no chão? 0 e 6. O 6 eu acabei de achar aqui, ó. E o outro é o 0, tá? O outro é o 0. E o 3 está bem no ponto médio, né? O 3 está bem no ponto médio. Letra H. Calcule a velocidade vertical quando ele atingir o solo. Quando ele estiver voltando, a velocidade vertical, ela vai estar para baixo. Quanto vai valer essa velocidade, gente? Não tem que fazer nenhuma conta. É conceito. Ela tem que valer exatamente o valor que ela tinha na saída. O movimento de subida e descida, pessoal, ele é espelhado. A gente já tinha concluído isso lá na aula de arremesso. Eu provei para vocês, por área, que isso aqui, a velocidade de subida e de descida, ela tem que ser a mesma, tá? Ah, mas não tem que ser negativa, professor. Sim, ela é negativa, mas quando a gente está expressando o vetor, a gente só põe o valor dele, né? Já coloca lá para baixo, tá? SH, né? Verdade, H. E aí a última perguntinha aqui é calcule o alcance. Calcule o alcance. Bom, se eu quero calcular o alcance, eu preciso pensar nessa equação aqui, ó. Equação do alcance. Que na verdade é a mesma coisa que isso aqui, né? Ó. Com qual o adendo, né? Se eu quero o alcance, eu preciso substituir aqui, ó, o valor de todo o tempo que ele ficou voando, tá? Então, ó, para o alcance, vamos colocar aqui, letra I. Vx igual a d dividido pelo tempo de voo. A velocidade que ele tem na horizontal, 40, igual d dividido pelo tempo de voo, que é 6. Tá? Então, o alcance deu 240. Por que que é 30? Posso explicar de uma forma muito simples. Essa velocidade aqui não é a velocidade que ele tinha no momento exato onde ele estava quase batendo no chão? Tá, isso acontece em que instante? Tá aqui na lousa. Em que instante isso aqui ocorre? No 6. Então vem cá. Põe 6 aqui, ó. Se você colocar 6 na equação de velocidade, você vai saber qual a velocidade que ele tinha no instante 6. E aí vai dar menos 30, tá? Vai dar menos 30. Então, para a gente não pensar nisso, porque qual que é a ideia? A ideia é guardar essa informação. Ah, ele sai com 30, ele volta com 30. Mas o que eu estou mostrando para você é da onde eu tirei essa ideia. A gente acabou de dizer o que acontece no movimento vertical é move na subida, move na descida, mu na horizontal. E ó, não esquece uma coisa. Você vê como a gente fica tão preocupado em acertar as questões que a gente esquece coisas que são. Qual é o título deste assunto? Princípio da independência dos movimentos. A gente não dá importância para os nomes, mas o que significa dizer princípio da independência dos movimentos? É que o fato disso aqui estar acontecendo não interfere em nada disto. Então, tipo, que nem você falou, mas professor, ele não está andando mais para o lado, ele não vai voltar com uma outra. Não vai. O fato dele estar indo para o lado, em nada vai afetar isso aqui. Isso aqui. Eu vou falar uma coisa meio idiota, mas é como se fossem duas realidades. Sério? São duas realidades coexistindo. É uma realidade de movimento uniforme, juntamente com uma realidade de movimento uniformemente variado. Só que a gente não olha para isso como duas realidades. A gente olha para uma coisa só. O que o Galileu propõe é, quando você tiver um movimento assim,
quebra ele em dois e analisa as duas realidades separadas. O que que une as duas realidades? O tempo. O tempo. Exatamente. Agora imagina quando Einstein chega em 1915 e fala que isso não é verdade. O tempo não une as duas realidades. Para quem está andando aqui, para quem está andando aqui, pode ser que o tempo passe diferente. Que é basicamente o que a teoria da relatividade fala, né? Mas isso deixa para lá. Isso não cai no vestibular, então foda-se. Não é verdade? Tudo bem. A gente ficou faltando alguma questão, pessoal? Não? Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou dar 15 minutinhos de intervalo, a gente volta às 16 horas, e aí nós começamos o assunto novo, que é movimento uniforme circular. Ah, então vai embora, caralho, vai embora. Ai, não. Ah, caralho, gente. Vocês estão acorrentados aí? Não, né? Então só para saber. Hoje não tem tricolor, mas tem liberta. Vou secar os caras hoje. Pode. Espera só um minutinho, deixa eu só desligar aqui. Eu vou interromper um pouco a gravação, tá, gente?
Balbúrdia. Ai, vamos lá. Não sabe o que é balbúrdia, né? Lógico que não. Ai, peraí, gente. Deixa eu fazer um negócio aqui. Procura aí no Google balbúrdia. Procura aí. Não, é sério. Procura aí. Não. Balbúrdia.